Michael Rockefeller, membro de uma das famílias mais poderosas do mundo, os Rockefellers, desapareceu de forma misteriosa em 1961, durante uma expedição na região de Asmat, no sudoeste da Nova Guiné, que agora faz parte da província indonésia de Papua. Mas como isso ocorreu? Eu me chamo Aldo Gleiderson e acompanhe essa história aqui no Mundo Prólogo. Michael Clark Rockefeller era um membro da famosa família Rockefeller, talvez a mais poderosa da história dos Estados Unidos. No entanto, ele ficou famoso por uma triste história. Em 1961, com apenas 23 anos, desapareceu na Nova Guiné Holandesa, hoje Indonésia, enquanto estudava e coletava a arte da tribo de Asmat, uma comunidade isolada que habita a região até hoje. Seu bisavô, John Davison Rockefeller, fundador da petrolífera Standard Oil, foi um dos homens mais poderosos do mundo. Pesquisadores avaliam que se a empresa não tivesse sido dissolvida por uma lei antitrust, valeria mais de $1 trilhão nos anos 2000. Seu pai atuou como governador do estado de Nova York e vice-presidente dos Estados Unidos durante o mandato de Gerald Ford. Dinheiro nunca foi problema para os membros da família, o que permitiu que Michael saísse ao se formar em História e Economia pela Universidade de Harvard, em busca de aventuras. Entusiasta da etnologia e da antropologia, participou de expedições e documentários que visavam estudar as diversas tribos isoladas que habitavam a Nova Guiné Holandesa. Numa dessas expedições, em 1961, ele e um antropólogo holandês, René Wassing, estavam a bordo de uma canoa de 12 metros a aproximadamente 5 quilômetros da costa, quando o barco que usavam como base naufragou. Os dois guias que estavam com eles buscaram ajuda nadando. Michael e Wassing ficaram à deriva na pequena embarcação por 2 dias, até que o americano, cansado de esperar por socorro, resolveu nadar até a costa. Desde então, ele nunca mais foi visto, enquanto o antropólogo foi resgatado no dia seguinte. A estranha circunstância que envolve a morte de Rockefeller, junto com o fato de que seu corpo nunca foi encontrado, criaram rumores que sobrevivem até os dias atuais. Embora a tese mais aceita seja de que ele se afogou ou foi atacado por tubarões ou crocodilos de água salgada, alguns relatos instigam a imaginação de inúmeras pessoas. Em 1968, o jornalista Milt Macklin foi para a ilha com o objetivo de investigar o desaparecimento de Michael. Logo derrubou o rumor e afirmou que ele estaria vivendo como um deus entre os nativos, mas seu relato conta sobre evidências de que ele teria chegado à costa e sido morto no vilarejo Otjanep, habitado pelo Asmat, como vingança aos assassinatos de alguns líderes indígenas por uma patrulha holandesa alguns anos antes. Há ainda a corroboração de Tobias Schnabel, artista e antropólogo que viveu por anos entre tribos canibais do Peru e do Sudeste Asiático. Ele relata em seu livro que conversou com índios Asmat, e eles admitiram que encontraram Rockefeller e sacrificaram seu corpo. Também é sabido que a mãe de Michael pagou uma enorme quantia a um investigador particular, e especula-se que ele tenha trazido 3 crânios dado a ele pelos nativos como escambo, sob a alegação de que aqueles eram os únicos homens brancos que a tribo havia matado. A família Rockefeller nunca se pronunciou sobre o rumor. Em 2014, mais de meio século depois, o jornalista americano Carl Hoffman publicou um livro acerca de suas investigações sobre o caso.
Ele considera a obra de Milt Macklin importante para a constatação da versão oficial de que Michael teria se afogado, e grande parte dos testemunhos coletados por Hoffman em suas inúmeras viagens ao local corroboram a versão de que o bilionário teria sido comido pelos nativos como um ato de vingança. No entanto, logo em seguida, o vilarejo poderia ter sido acometido por uma epidemia de cólera, e os indígenas entenderam como retribuição divina por terem matado Rockefeller. Quando deixou as ilhas pela última vez, Hoffman gravou um asmate afirmando que ele não poderia contar aquela história sob qualquer circunstância. Caso contrário, Hoffman e todo o seu povo morreria. Há ainda uma terceira teoria, baseada num filme feito sobre o livro de Macklin, de que o herdeiro teria sobrevivido e vivia tranquilamente entre os nativos. É especulado que essa versão foi contada por um aventureiro australiano, e alguns rápidos frames mostram um homem velho e branco vivendo na tribo, usando inclusive as vestimentas características. Todavia, o caso nunca foi solucionado de fato. Você gostou do vídeo? Então deixe o seu gostei na publicação, marque seus amigos e siga nossa página aqui no Instagram, @mundoprólogo. Eu me chamo Aldo Gleiderson e obrigado por assistir.